nós vamos falar sobre marketing em tempo real. Explica pra gente, Eduardo, as pessoas estão conectadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, as marcas falando com as pessoas a todo momento. Explica o que vem a ser o marketing em tempo real. Eu acho que é mais do que as marcas falando o tempo todo. Eu acho que a gente vive, eu vou chamar de um admirável tempo novo, o tempo da informação, onde a gente tem aí sim o tempo todo acesso à informação sobre essas pessoas. E isso vai evoluindo de uma forma que a gente começa a traçar estratégias baseadas em perfis de pessoas que nós vamos selecionando personas, né, como chamamos, no mundo digital, nos hábitos de consumo, nas pesquisas que a gente tem acesso. E a gente vai transformando isso em massa para a gente moldar uma estratégia, moldar uma comunicação que não deixa de ser comunicação de massa, mas que ela tem uma pontaria em algum ponto da sua estratégia muito específica, muito pontual, e nos permite ser muito mais eficiente com a verba e com os esforços dos anunciantes, né? Eu consigo hoje, com um pouco de pesquisa, saber tudo sobre uma pessoa. Se eu pegar o professor Luiz, por exemplo, eu fiz uma rápida pesquisa, o básico, professor da SPM há quase 28 anos, mas eu posso ir descendo e descobrir que ele casou em 81 com a Margarida, que ele tem 4 filhos que são homens, que ele adora colecionar coisas, que ele coleciona latinhas de biscoitos. Então tudo isso vai me traçando uma personalidade dele. Com todas essas informações, eu consigo, além da minha campanha de massa tradicional, que eu uso a TV, que eu falo com todo mundo, fazer uma estratégia para o Luiz e convencer o Luiz, através de um caminho, onde eu vou me encontrando com ele em vários momentos da sua jornada, de que eu tenho o produto ideal para o momento em que ele quer consumir, para a hora em que ele está na vida dele, para a necessidade que ele tem. Então, desculpa a brincadeira, mas são layers de informação. Nós podemos ir descendo até eu chegar à informação mais precisa possível para descobrir exatamente aquilo que eu quero do consumidor e com isso ser o mais convincente possível na estratégia. Mas aí é uma personalização, quer dizer, um contato 1 a 1 com o seu consumidor. Eu acho que isso a gente chama de, desculpa o anglicismo, mas é data-driven strategy. Então é uma estratégia direcionada por data, né, por informação. Eu brincava com o Luiz antes que não é a gente trocar a grande ideia pela grande informação, pela grande data, né? Não é isso, o Big Idea versus Big Data. É como é que nós usamos as duas coisas, né? Como é que nós somos mais eficientes ao oferecer uma estratégia para os nossos clientes como agência, em criar uma mensagem poderosa e depois transformar essa mensagem poderosa em mais relevante, mais pertinente para uma das pessoas que consomem ou que podem consumir aquele produto. Vou te dar um exemplo. Digamos que o Luiz goste de usar uma determinada marca de desodorante, eu sei isso por informação de internet e sei que ele não compra online essa informação, logo ele compra em um ponto de venda. Então a jornada do consumidor dele já é diferente de quem compra online. E eu vou construir o meu plano de mídia hoje, tradicional, usando todos, mas de forma diferente, olhando essa jornada. Então tem uma importância muito grande mídia urbana, tem uma importância muito grande horários do dia para eu me comunicar com o Luiz. Se eu sei que ele usa um outro produto dessa mesma marca, eu posso oferecer para ele uma promoção cruzada. Se ele comprar um determinado produto que ele já compra daquela marca, mais esse desodorante, ele tem um desconto. Então isso tudo vai tornando a minha estratégia de massa numa estratégia totalmente individualizada. Isso tem que ser usado com muita sabedoria. Eu acho que vocês já devem ter percebido que hoje em dia, às vezes, você busca na internet viagem de esqui e aí todo lugar que você está aparece né? Então isso não é jornada do consumidor, isso é simplesmente alguém que te tagueou, que te colocou algo na tua máquina, que sabe que você está querendo viajar e começa a te perseguir. Isso se torna cansativo e aí vira um anti-marketing. Chega uma hora que você não quer mais saber daquilo e continua, ou pior, você já comprou, você já fechou a tua viagem e ele continua te perseguindo. Então o uso da informação, ela está revolucionando a nossa profissão. E eu gosto de falar uma frase, especialmente para quem está começando na profissão, que é: a propaganda do jeito que a gente conhecia, ela morreu, ela não existe mais. Eu posso ter uma excelente propaganda, fenomenal campanha, mas se eu não tiver uma estratégia depois de tempo real, onde eu acompanho o meu consumidor, onde eu consigo monitorar os resultados e ir ajustando as campanhas, essa grande ideia vai se perder, até porque nós seremos impactados de tantas formas por outras ideias que a gente vai acabar esquecendo, né? E essas campanhas que
a DPZ, vocês têm uma sala um newsroom ali, que uma redação que fica monitorando a reação das propagandas o tempo inteiro e ela vai se alterando. Como é isso? Você altera, você pode mudar um filme de acordo com a reação, nesse monitoramento em tempo real de campanhas? Eu posso reagir à informação de várias formas, né? Eu vou dar exemplos com campanhas para ser menos teórico. A gente fez uma campanha agora para um dos clientes, o Banco Itaú, sobre investimentos, onde nós convidávamos as pessoas a mandar dúvidas sobre investimentos com a TV. Eu usava a TV para fazer isso, né? Através da mensagem de TV. Tinha um hashtag, eu abri um diálogo e a gente tinha especialistas nessa sala, junto com o cliente e planejadores da agência, respondendo em tempo real as dúvidas que as pessoas tinham a respeito de investimento. A partir dessas dúvidas que as pessoas tinham, eu podia voltar para trás e mudar o filme, editar o filme, dar mais importância a algum determinado tipo de investimento que estava perdido na minha edição inicial. Ou, por exemplo, eu poderia gerar, que foi o que a gente fez, uma minissérie de conteúdo com capítulos falando sobre investimentos específicos entre aqueles que as pessoas mais tinham dúvida, e lançar isso no digital como segunda fase da campanha, terceira fase. Então eu vou me aprofundando no assunto, no diálogo com o consumidor, né? O que eu acho fantástico disso é que antigamente eu punha uma campanha no ar e daqui 30 dias eu sabia se tinha vendido, se não tinha vendido, se a marca tinha crescido de imagem. Então tudo aquilo que era colocado como objetivo para a gente, ele vinha depois de 30, 45, 60 dias. Hoje a gente consegue fazer uma determinação, isso a publicitária adora, né, palavrinhas difíceis, então isso são os KPIs, são os objetivos que a gente estipula. Eu consigo projetar objetivos e dizer no segundo, terceiro dia da campanha, eu estou na direção errada, é melhor eu corrigir. E vou corrigindo. Né? Corrijo o plano de mídia, corrijo a peça que foi veiculada, corrijo a estratégia online, para que o objetivo final seja preservado. Né? Então, esse do Itaú é um exemplo. O ano passado, no final da novela das 8, que a Natura patrocina, nós criamos uma campanha Chame Que Vem, cujo objetivo era mostrar que a Natura é fácil de ser encontrada e de se comprar. E também criamos um hashtag permitindo que as pessoas mandassem dúvidas, inclusive sobre a maquiagem que as personagens da novela estavam usando. E a gente gravava vídeo em 30 minutos e devolvia as dúvidas em 30 minutos para as pessoas, em vídeo, para que elas pudessem trocar ideias com a empresa sobre maquiagem, sobre cabelo, sobre moda, sobre qualquer tema que elas quisessem. Isso tem um poder de multiplicação incrível. Incrível, Você incrível. Não fala com pessoas, incrível. Só ela multiplica. Incrível, incrível. Isso foi muito comum durante a Copa, as marcas fizeram muito isso, de ter essas ações em tempo real. Você acha que isso caminha para isso? Você acha que no futuro isso vai ser uma coisa dada, tipo, todas as campanhas vão ter que ser assim? Quer dizer, acabou essa coisa você faz o filme e só vai... Eu acho que é inevitável, já é assim e vai ser cada vez mais assim. Eu tive a oportunidade de fazer a fusão de duas agências muito tradicionais, a Taterca e a DPZ, mas eram agências muito tradicionais e importantes num mundo que está se transformando, né? E essa oportunidade de criar uma agência nova a partir de marcas tão poderosas, com clientes tão fiéis e importantes, me deu a chance de olhar para o que estava acontecendo, o que está acontecendo lá fora, quais são os modelos de agência que hoje estão sendo desenhados lá fora. E sem dúvida nenhuma, o ponto central é o uso de informação, é o uso do que se chama Big Data, né? E essa Big Data, ela é sem fim, né? Eu, com um pouquinho de pesquisa, descobri algumas coisas sobre o Luiz, mas tem tanto mais que a gente pode ir descobrindo e alimentando as campanhas, então é inevitável isso. Eu acho que o Luiz me contava que na EFPM eles estão investindo numa cadeira importante de informação. Sistema de informação. Então isso é fundamental para as novas gerações, né? Não vai ter mais como a gente ignorar o fato de que as pessoas hoje, elas consomem meios de uma forma diferente, mas elas se manifestam. Antigamente você ligava a TV, era impactado por um filme, gostava ou não dele, aquilo era reservado a você e os comentários que você faria com alguém. Hoje em dia você reage o tempo todo, então o marketing acontece em tempo real, não é uma invenção que as agências estão querendo colocar no mercado. Mariana, eu queria aproveitar esse ponto até para explorar um pouco mais, porque você conseguiu uma situação praticamente única nesse processo, que foi a união das duas com clientes que inclusive também estavam abertos à inovação. Acho que eles conseguiram apostar no modelo de vocês e vem crescendo nesse processo. Mas são clientes inovadores, pelo menos abertos à inovação.
E a primeira grande pergunta parece, num determinado momento, que o que está mudando é só a comunicação, como se a comunicação fosse só a comunicação. Mas, no fundo, essa interface da informação, que está muito clara na comunicação, ela incomoda, ela altera, ela pode predominar de criar ou alterar uma entrega de produto ou serviço. Produto sempre um pouco mais difícil de fazer a velocidade, serviço muito mais rápido. Né? E você tem serviços na mão. Você tem a lógica do Itaú, que talvez seja o grande prestador de serviço, mas você também tem McDonald's, que tem um produto, mas tem um serviço envolto nisso. Com certeza tem uma experiência legal para ampliar isso, de como a agência se torna muito parceira do cliente, precisa de um cliente parceiro para entender isso. Claro. O Big Data não é só, a informação não é só para o marketing para vender, mas você usar o marketing para o desenvolvimento, para a melhoria do produto, para aperfeiçoar o produto. Só fica melhorando a mídia, isso aqui vai para aquele, isso aqui vai para aquele. Não tem um passo anterior, né? Eu acho muito importante esse ponto do Luiz, e até para a gente tirar um pouco a sensação de neurose que acaba ficando, que parece que a gente está sendo consumido pelo, né? Então todo mundo sabe tudo de mim, isso tira minha privacidade. Eu acho que primeiro, muita informação sempre foi uma forma de se saber pouco, né? Então a gente é difícil, não é porque todo mundo vai saber quem é o Luiz o tempo todo, não é isso. Mas a gente consegue criar. Você denunciou um pouco. Eu denunciei, agora eu te entreguei. Mas a gente consegue criar perfis de consumidor. E a tecnologia está a favor, na verdade, da criação de produto, como o Luiz está falando, ou de serviço. Serviço é um pouco mais fácil da gente enxergar. Eu acho que o Uber é um exemplo disso, né? Geolocalização é uma ferramenta que veio para ficar. É impossível hoje em dia eu pensar numa campanha e não pensar em usar a ferramenta de geolocalização, porque eu sei onde estão as pessoas, né? E se ela me permite falar com ela quando ela está perto de uma loja de um cliente meu, de um McDonald's, eu acabei de abrir um canal para promocionar com ela, para avisar, olha, perto de você tem uma loja do McDonald's que aceita fazer uma promoção agora. Então, a cuponagem digital, por exemplo, é algo fenomenal, né? Eu acho que a criação de serviços, a gente tem um cliente dentro de casa que é Vivo, e o negócio dele é informação, e isso está cada vez mais claro para eles. Então, eles estão absolutamente inseridos num universo, hoje em dia, que a gente, usando o anglicismo, infelizmente eu preciso, mas anytime, anywhere, any device, any content, quer dizer, todo lugar, a qualquer hora, em qualquer tipo de aparelho, em qualquer tipo de conteúdo. As pessoas consomem isso, né? A gente tem um conceito que a gente levou para eles, que eu acho muito interessante, que é o microtédio. O microtédio é eu esperando a ser atendido no banco, eu tenho ali um momento, uma oportunidade enorme de me comunicar, ou de vender um produto, ou de vender um serviço. Então, explorar esses micro momentos torna a nossa profissão muito mais rica. Não a nossa profissão como publicitário, mas como profissionais de marketing. Isso impacta o desenvolvimento de produto, isso impacta o desenvolvimento de estratégias de serviços, né? Você mencionou o McDonald's, a gente está no ar agora com uma campanha do McDonald's muito interessante. Eles lançaram um produto baseado numa tendência que eles capturaram no mundo da internet, que é o consumo de produtos premiums, que são mais gourmets, hambúrgueres, né? São Paulo está infestado de grandes hamburguerias gourmet. Desenvolveram um produto espetacular que não parece um produto de uma tradicional empresa de fast food. Nós transformamos isso no caminho de comunicação da jornada do consumidor. Então, nós propusemos para ele lançar o produto primeiro sem a marca McDonald's, fora do ponto de venda McDonald's, capturar a reação das pessoas, experimentar esse produto sem um pré-julgamento de que é McDonald's. As pessoas amam a marca McDonald's, é uma das marcas sempre mais admiradas, mas elas têm já uma imagem do McDonald's. Então, eu capturar a reação delas consumindo um produto sem elas saber, usar a rede social com uma riqueza enorme para divulgar criar um desejo de consumir esse produto sem saber que é McDonald's, e depois você transformar isso em força para lançar o produto, é espetacular. Só é possível nesse admirável mundo novo que eu brinquei no começo, que tem a ver com isso. A gente fez durante uma semana em tempo real. Hoje o food truck que vendia o produto sem a marca McDonald's estava na Paulista, outro dia estava em tal, e a gente ia capturando e transformando isso com a equipe digital do McDonald's e as agências, eles trabalham com mais de uma agência, trabalhando em conjunto, em real time, mesmo, em transformar isso num storytelling, uma história de uma dupla que nós inventamos, que lançaram um food truck, que criaram um sanduíche com ingredientes secretos, e um dia eles descobriam que esse sanduíche estava à venda no McDonald's. É fenomenal. Eu falo com essa paixão porque realmente eu acho que isso está transformando a relação das marcas com as pessoas, e obrigando também as marcas a serem transparentes
e lidar com a verdade, e lidar com a crítica, e transformar a crítica de novo em informação, em Big Data, para melhorar ou para corrigir uma estratégia. Então isso é fascinante. Isso reforça ainda mais a importância de um bom trabalho de branding. Sim. Porque aí a marca tem que estar muito mais forte para aguentar esse diálogo o tempo todo. Claro. E ele é muito mais frágil também, porque se vacilar, tem aí alguns pequenos bares levando pancada há 2 semanas na rede social por causa disso. Né? E é tudo muito, a gente acho que tem até que ser muito franco, é tudo muito recente, né? Somos 94, quando o Brasil foi campeão nos Estados Unidos, a internet estava restrita a universidades e a projetos militares, então nada disso existia. Então as marcas, elas demoraram um pouco para entender. Então você tem algumas marcas hoje que estabelecem diálogos. Eu vou dar exemplos de clientes meus, Itaú e McDonald's, por exemplo, nas redes sociais, os diálogos são fenomenais. Se o cliente critica, eles vão lá e conversam com o cliente, não é que pedem desculpa, eles estabelecem, se o cliente diz eu não posso porque eu estou de dieta, ele faz uma brincadeira, ele põe em contato com outra marca. Então, esse diálogo, eu acho que ele é muito humano, né? Eu acho que a comunicação, ela está virando uma via, ela já virou uma via de 2 mãos e ela está deixando agora de ser um diálogo para ser uma co-construção, de fato. Eu hoje construo estratégias baseadas nas experiências do Luiz, nas tuas experiências e aquilo que é interessante para você. E aí surge uma figura nova nessa história, que eu acho fenomenal, que vem do universo do design, que é um profissional que pensa em experiência do consumidor, né? User experience. Né? Eu acho isso fenomenal, a gente está trazendo isso para dentro da agência. Hoje os criativos trabalham sempre com uma pessoa de user experience. Eu dou um exemplo de um case que é fenomenal. A Disney, um belo dia, se deu conta de que ela poderia saber tudo sobre uma pessoa que vai fazer um passeio num parque, porque desde o momento que ele entra, ela tem todos os pontos de contato com ele. Então eles desenvolveram uma experiência de consumidor, que é uma pulseira, que tem geolocalização e um código que me permite saber onde a pessoa está. Então, por exemplo, se eu perco minha filha no parque, dá para saber onde ela está por essa pulseira. O parque pode saber onde eu estou e preparar. Imagina que eu tenho a minha filha comigo, eu chego para falar com o Mickey dá parabéns porque é aniversário dela. Ele pode preparar produtos baseados na experiência que eu tive e oferecer quando eu chego no quarto de dia. Então, a experiência do consumidor está no centro hoje das discussões. Né? E aí, de novo, como é que eu uso a informação para desenvolver produto? Né? É um caso. Então, eu acho que essas coisas estão se transformando de uma forma tão rápida em ferramentas de comunicação, de marketing, que eu não sei onde a gente vai estar daqui 5 anos, mas eu acho que, com certeza, quem vai ser continuar sendo o nosso patrão é o consumidor. Né? As marcas vão precisar conhecer todos os seus clientes, quer dizer, a marca que tem milhões, milhares de clientes, ela vai precisar ter esse relacionamento um a um com... Eu acho que ela pode ter, não é essa exatamente a proposta, né? Ela precisa conhecer, de modo geral, como as pessoas pensam, e em alguns ambientes ela conhece individualmente e trata o consumidor individualmente, mas ela captura, eu acho que com isso, uma temperatura muito mais sincera das pessoas a respeito do que elas esperam da marca, de como elas estão percebendo a marca, né? Quase como se fosse uma pesquisa de consumidor acontecendo o tempo todo, 24 horas por dia, em tempo real. Mas o que se vê hoje é o que a gente mencionou que irrita muitas pessoas quando você vai fazer a pesquisa da viagem de esqui, que ela não sai de você. Quer dizer, existe, a tecnologia existe para que já permite que seja mais inteligente, mas a grande maioria, pelo menos no e-commerce, não se utiliza de todo esse potencial de inteligência. Quer dizer, é absolutamente irritante a quantidade de propagandas que você começa a receber. Você faz uma pequena pesquisa, às vezes você vai fazer uma pesquisa para alguma outra pessoa e aí aquilo programática mal programada. Isso chama mídia programática. Essa é uma das ferramentas, acho que, mais avançadas e mais caras que tem no mercado hoje. E tem um nível de sofisticação muito alto e tem pessoas que usam, tem empresas que usam de forma equivocada, infelizmente, porque eu acho que isso acaba... Mas isso, de modo geral, se a gente for muito franco, eu abro o meu e-mail, a primeira meia hora eu fico deletando e-mails que não tem nada a ver comigo, espero, né? Que é produto para queda de cabelo, produto... Então, não estou ainda nesse target. Então, acho que o mau uso da informação e da tecnologia, ele sempre vai persistir.
né? Eu acho que, desculpa, eu acho que a única coisa que a gente não pode esquecer é que para a gente convencer alguém de qualquer coisa, a gente tem que encantar, tem que seduzir. E para isso a comunicação existe e a tecnologia pode ajudar, ou não. Ela pode atrapalhar também, né? Então, o ato de seduzir, o ato de você criar uma mensagem que seja mobilizadora, isso nunca vai deixar de existir. Tem muita marca que quer pular um step. Antes de ser reconhecida, admirada, desejada, ela quer ser já consumida. Então, ela quer fazer um shortcut. Isso não existe, não vai existir. Isso é bobagem se acreditar. Então, bombardear com a exposição, né? Faz uma vez, a experiência vai ser horrorosa e você faz. O Luiz, entrando no estúdio, me falou uma frase que eu adorei, que assim, faz muito tempo que a gente deixou de viver a era do ou, né? Agora a gente vive a era do e. Eu preciso encantar, eu preciso criar uma mensagem que seja mobilizadora. E eu posso também usar a tecnologia a favor disso e fazer dessa estratégia uma estratégia de longo prazo, de acompanhar essa jornada do consumidor. Eu queria destacar em cima disso, e até porque este programa fala com muita gente do mercado e também fala com muita gente entrando no mercado, estudantes, empresários, executivos. Em algum momento a gente tem uma sede do mantra novo, tá? Então aparece uma coisa nova e o mundo tem que fazer aquilo de uma maneira mais direta. Mas eu quero fazer um novo, eu quero fazer um diferente, eu quero fazer um novo, está todo mundo usando, eu vou usar também. Tudo isso é uma história nova. Anteontem, a sua caixa de correio estava lotada de mala direta, a maior parte delas absolutamente mal endereçada ou perdida. Se você escalar isso para cá, isso só aumentou. Uma parte disso é o famoso beta, a famosa experiência. Uma parte disso é esse desespero, esse desperdício de tentar fazer. E aí eu quero lembrar um pouco de uma dimensão Brasil. Quer dizer, a gente às vezes tem uma leitura bastante urbana de centros ou de pessoas. O Brasil hoje é extremamente urbano, mas de pessoas que já têm um repertório de informação, de conhecimento, de uma experiência de consumo mais sofisticada. E esse tipo de estudo da jornada do consumidor, a leitura que você tem nisso, altera isso radicalmente. Agora, informação sempre foi demandada. Agora, o que fazer com essa informação é que talvez seja a grande inteligência. Então, acho que uma coisa dos mais brilhantes que o Edu está trazendo é, não adianta só ter o Big Data, tem que ter uma inteligência estratégica para conseguir fazer. E aí eu insisto um pouco, tem que ter um cliente inteligente e estratégico para fazer isso, senão você fica só na beira. E você vai botar chantilly em cima de um cake muito ruim, sabe? Tem que ter um pão de ló bacana nisso, senão não funciona. E o Luiz lembrou no começo da frase uma coisa que é fascinante. A gente vive num país de dimensões continentais. São Paulo não é representativo do que é o Brasil. Tem muitos mercados onde a nossa única forma de se comunicar é a TV aberta. Toda vez que você recebe alguém de fora do Brasil que vem para cá, eles ficam abismados com a audiência que a gente tem de TV aberta. Então a TV aberta tem uma força, uma capacidade de mover as pessoas ainda muito grande. Basta você imaginar que os Estados Unidos tem um programa chamado Super Bowl, que é a final do campeonato de futebol americano, cuja audiência é a maior audiência do ano, e a gente tem isso praticamente todas as noites aqui, seja na novela, seja na combinação da novela mais do show, ou uma novela mais... Então o uso disso não está um pouco menos, mas mas o percentual de TVs ligadas, por exemplo, né? Então a capacidade tua de mover as pessoas que estão expostas é muito grande, é fenomenal. Então a gente não pode esquecer isso. Não posso esquecer que eu preciso vender, um outro cliente meu, por exemplo, papel higiênico neve no Nordeste, em cidades onde a gente não tem uma penetração tão grande de internet, ainda que o Brasil seja um país extremamente aberto às novidades, a combinação com inteligência é que eu acho que faz a força de uma estratégia, né? Eu acho que essencialmente o tema da nossa conversa do marketing de tempo real, ele nos obriga a trabalhar mais tempo sobre uma mesma estratégia, né? Antes eu entregava minha campanha e daqui 30 dias eu ia conversar com o cliente se tinha funcionado. Agora meu trabalho começa ali. Se não funcionou no primeiro dia, na segunda semana, o que eu tenho que mudar? Então, seja no digital ou não, isso a gente está falando de... Eu tenho capacidade hoje de criar um banco de informações, a gente chama isso de dashboard, sobre vendas, sobre ligações no saque, sobre qualquer tipo de informação que a gente... Citações, esquece o digital, eu não quero falar do digital, eu quero saber de quantas pessoas estão entrando nas minhas lojas depois que a campanha foi ao ar. Aumentou, não aumentou, por que aumentou? Então tudo isso é informação que a tecnologia te ajuda a processar e botar à disposição das pessoas que vão tomar a decisão. A tomada de decisão é que faz a diferença, né?
o que fazer com a informação. Mesmo que a informação não venha do mundo digital. Digital, ele pode vir de qualquer que seja a tua origem. Né? E toda essa discussão de Big Data não funciona se o seu mercado consumidor está no interior, enfim. Hoje é difícil a gente não ter informação. Né? O varejo, por exemplo, ele evoluiu muito do ponto de vista de capturar informação. Então, as grandes redes de varejo são excelentes fontes de informação. Se você pegar, por exemplo, o Martim, que é um dos grandes distribuidores do Brasil, eu não sei nem se... não conversei com ele sobre isso nunca, não é meu cliente, mas ele deve ter uma capacidade de gerar informação, porque ele sabe onde consome esse pasta dental, ele sabe ele sabe tudo, mais do que a indústria, mais do que o varejo. Porque ele é organizado, ele tem que processar os pedidos, ele é um distribuidor, né? Então é o grande distribuidor do Brasil. Então esse cara, por exemplo, é uma grande fonte de Big Data sem precisar digitalizar nada. Ele sabe quando se consome, quando não consome, o que acontece quando entra uma campanha, o que não acontece. Então, o que mudou é a capacidade de processar e responder a isso. Pagamento eletrônico, os grupos de relacionamento, como os supermercados muitas vezes têm os cartões de fidelidade, tudo isso é um alimentador incrível. Claro. Incrível. E, de novo, por que é admirável o mundo novo? Eu falava, a gente fez a fusão da DPZ com a Taterca. A DPZ é o grande ícone da publicidade brasileira, que viveu os seus anos todos muito importantes nesse período onde a informação não era tão disponível quanto ela tem, ou pelo menos a capacidade de processar. E a gente teve a oportunidade de levar adiante esse legado e tentar continuar fazendo uma comunicação de altíssimo nível associada, então é o E e não o OU, associada a uma inteligência de dados, a montar um modelo de agência com clientes que permitem e demandam isso da agência, já apropriado para esse mundo novo. Enquanto está todo mundo discutindo sobre o digital, eu estou preocupado com o mobile. As pessoas consomem hoje, na verdade, é mobile, não é digital. A minha filha, ela assiste séries do Netflix no celular. Então eu tenho que comunicar com ela. Daqui a pouco é ela que toma a decisão de compra lá em casa. Então como é que eu falo com ela que não vê TV, que não sabe o que é assistir filme na TV, assiste no celular, que só se comunica, ela tem um celular que já ela descobre que ele faz ligação também, porque ela usa para tudo menos para ligar para os amigos. Então como é que eu me comunico com ela, sem ser invasivo, de forma responsável, de forma atraente, sedutora? E como está essa comunicação no mobile? Eu acho que essa é um desafio. O Amos, que é o presidente da Vivo, ele deu uma entrevista essa semana falando que ele se deu conta e está trabalhando muito forte nisso, de que ele é um veículo de comunicação e que ele pode vender advertising, obviamente. Né? Isso é genial porque é simples e então, como tudo que é novo está se traçando ainda com muito cuidado, aquilo que é invasivo, aquilo que não é, e a gente não está falando aqui de comunicação por SMS, não é isso, né? Mas a gente está falando, por exemplo, de SVA, que é de criar aplicativos que, por exemplo, eu posso criar uma novela para ser distribuída através de aplicativo num celular da Vivo e com isso gerar tráfego para a Vivo, negócio para a Vivo e comunicar valores de marca. Então, isso tudo obriga as empresas a pensar em como é que elas vão viver sem o break comercial, né? Sem o formato tradicional de publicidade. E as marcas se transformam nesse momento em geradoras de conteúdo, né? Eu vou dar um exemplo de uma marca, eu acho que talvez seja a que faz isso com o maior brilhantismo hoje no mundo, que é a Red Bull. A Red Bull vende um produto que é difícil de explicar. Como é que a gente vai explicar isso? Então, acho que talvez por isso eles decidiram não explicar. E eles vendem um conteúdo que é fascinante. Eles se transformaram num canal de TV que se você... E eles têm um canal dentro do Apple TV, por exemplo, que você clica e consome 24 horas por dia de programação interessante, onde a marca deles está presente o tempo todo, que vende o conceito de te fazer voar, né, de te dar energia, de uma forma orgânica, de uma forma inteligente. Então, o patrocínio daquele campeonato de aviação. Tem espaços, inclusive laboratoriais, até com características de arte e inclusão. Então eles conseguem até tangibilizar. Eles ganham mais dinheiro com isso do que com a venda de... Parece até que aquele produto ajuda. Parece que o produto não atrapalha. O produto não atrapalha. Não, mas eu acho, eu não conheço... Virou outra coisa, eu não conheço o balanço dele, mas eles vendem muito. Mas a marca hoje é uma marca que é impossível a gente não lembrar dela, sinônimo de categoria.
A gente que está há muito tempo no marketing sabe como é difícil criar um sinônimo de categoria, né? Como Só foi tem difícil... Só tem problema quando eles patrocinam o esporte e a TV não dá o name incorreto, Não dá o né? name Mas incorreto. o resto, velho. Então, mas curioso, né? Porque com todo... Eu estou fazendo um projeto importante para as emissoras de TV aberta, porque eu acho que elas têm uma importância muito grande que a gente não pode esquecer, mas quando as TVs fazem isso, elas não estão se adaptando ao mundo novo. Quais são as novas expressões que a marca da TV... Eu estou vendo uma discussão agora sobre naming rights de estádios, de times que não vão poder jogar Libertadores porque não aceita... Poxa, gente, eu acho que a gente tem que se adaptar ao admirável mundo novo. As marcas, elas se expressam hoje de outras formas, né? Eles invadiram, né? Exatamente. O conflito do patrocinador do time com o do estádio com o do campeonato. É meio difícil negociar isso, mas por que não? Por que não conviver? Por que o ou? Por que não o eu? Ou negociar paga para ter o nome, para entrar. Se a marca é interessante, vende um produto interessante, se ela entende o consumidor, ela gerar conteúdo não é muito difícil. Difícil é eu fazer o meu trabalho, que é como é que eu crio conteúdo, né? A gente chegou num ponto em que hoje dentro da agência, a DPV tinha historicamente uma coisa muito bonita que ela tinha, o Luiz vai lembrar disso, tinha um estúdio de fotografia com alguns dos melhores fotógrafos do Brasil, foram estagiários de fotografia da DPV, trabalharam como fotógrafo lá na garagem, uma coisa charmosíssima. E era uma ferramenta mais que charmosa, essencial para o brilhantismo e direção de arte do Petit, do Zaragoza. Então, quando eu assumi a agência, eu falei, eu queria replicar isso aplicado aos mundos atuais, né? Então a gente montou um estúdio onde eu tenho um fotógrafo, eu tenho uma diretora de cinema que trabalha em dupla com um publisher. Então eu tenho gente pensando conteúdo 24 horas por dia. E quando eu levo uma ideia para o meu cliente, eu quero levar muitas vezes ela já filmada. Porque na internet, no digital, no mobile, a velocidade é tudo. Se ele comprar minha ideia, em 24 horas eu coloco ela no ar. Então essa produção, se não for assim, o Red Bull não consegue ter o canal gerando conteúdo. Então a gente transformou isso, a gente chama de Content Lab, num laboratório de conteúdo que produz o tempo todo, e eu tenho gente criativa trabalhando em cima disso, os criativos adoram fazer isso. A gente tem equipamento e pessoas que conseguem fazer mágica com pouco recurso, ou com pouco espaço, ou com... então isso é fabuloso, assim, de verdade é fenomenal. Se eu quero, por exemplo, promover uma discussão sobre beleza, sobre uso de produto para a natura, eu consigo produzir isso em 24 horas e colocar no ar. Então, é fenomenal isso. Então isso é um novo que a gente está tentando colocar em cima da herança do DNA da agência que a gente assumiu, que é um DNA de um trabalho criativo com craft, caprichado, responsável, original, ético, mas tem um novo que não é um novo do preciso fazer, mas é um novo que olha para o consumidor e entende onde é que ele me consome hoje, como é que eu construo aquilo que eu fiz para a Bombril ou aquilo que eu fiz no passado para tantas marcas que passaram lá nessa linguagem de hoje. Como é que eu transformo, eu transponho essa ponte que mudou completamente o jeito das marcas se comunicarem, né? Você tinha uma lógica de desenvolvimento de produto, pré-teste, introdução, desenvolvimento, lançamento. A indústria do software, de alguma forma, é muito simbólica dessa virada. Então, bota 1.0 e vamos ver o que acontece, que é um lado no processo. Acho que tem uma ampliação nessa fala também, que é muito legal, que passa nesse universo e passa no universo do jornalismo. Na verdade, na grande discussão, a Folha está discutindo isso agora, nos 95 anos, que é a entrega da informação relevante. A publicidade tem se apropriado muito de um conceito de conteúdo, isto é, uma informação relevante para o consumidor com um relacionamento explícito ou mais amplo daquilo que interessa para a marca, do universo da marca, identidade da marca, identidade do produto. E aí a individuação. Claro. O modelo antigo da publicidade sustentava o jornalismo em parte. Em alguns casos mais, em alguns casos menos, mas em parte. Essa rediscussão muda tudo. Ela altera, inclusive, ela reconfigura, inclusive, que tipo de conteúdo se entrega para o jornalismo. Claro. Tem uma experiência muito legal aqui, que pode ser muito legal para o jornalismo. Claro. E como entregar uma informação relevante para alguém no momento que ele quer receber aquela informação para esse processo. Então, esse mercado, em termo real, não é só para vender McDonald's, não é só para vender telefonia, serviço. Ele também tem muito a ver com entregar informação, as pessoas pagarem com tempo, atenção, enfim, dedicação e às vezes até com cocriação, né, interagindo muito forte com conteúdos. Isso é muito rico. Acho que o Eduardo traz, a partir da publicidade, uma experiência que é ampla, tá, e que nos impacta, porque muda negócios, muda educação, muda comunicação. E é curioso porque
só para bagunçar a nossa conversa, mas para mim, quando eu quero saber alguma coisa que está acontecendo agora, por incrível que pareça, eu ligo o rádio, porque demora para chegar no digital. Não é que é tão rápido assim, né? Então, sei lá, eu me lembro como se fosse ontem, 11 de setembro, atentado, eu não achava, então eu liguei o rádio, foi imediato. Depois de um tempo veio a TV, depois de mais tempo ainda veio o digital, né? Então, eu acho que isso obriga a maneira como você constrói conteúdo a mudar, né? É difícil também para quem vive no mundo digital. Você acha que mesmo com as redes sociais, quer dizer, as redes sociais chegam primeiro, mas sem a credibilidade. Pois você não mas sabe, exatamente. Você não tem a origem. Você vê a quantidade de bobagem que se faz hoje em dia, porque alguém diz que tal pessoa morreu, sai se reproduzindo como se fosse... Exatamente, né? Eu acho que a discussão central aí é se respeitar também o trabalho de publisher, de quem tem a informação, quem produz a informação. Senão todo mundo só replica, né? Então, a credibilidade da marca de quem está informando. Eu acho que o Luiz está falando é como é que a gente traz essa capacidade de informação para o jornalismo, né? Muitas vezes eu sou impactado por notícias que absolutamente não me interessam. E vocês sabem quem eu sou. Por todas as informações, eu já sei provavelmente que o Luiz gosta de algumas coisas. Se eu fosse jornalista, eu ia conversar de alguns assuntos com ele. Então, mas aí tem uma teoria no jornalismo que se você só dá o que a pessoa quer, ela só vai enfim, ela vai emburrecer. Quer dizer, a vantagem do jornal inteiro é que você é impactado por notícias que você talvez não fosse ler, graças a Deus. Não são previsíveis, elas são surpreendentes. Brilhante, então, brilhante. Mas eu posso capturar a tua atenção de vez em quando com um assunto que te interessa, né? Ou não. Né? Então, eu acho que essa discussão é a riqueza do tal marketing de tempo real, né? Porque no fundo é como é que eu chamo a tua atenção com algo que realmente te interessa naquele momento. Voltando ao exemplo do esqui ou do desodorante, que eu fiz a brincadeira da jornada do consumidor. Se o Luiz já comprou, para que eu vou continuar falando com ele, né? E eu gosto muito de também dizer que as marcas sempre se relacionaram com os consumidores. Conteúdo, por exemplo, a Shell responde. Existe um projeto de conteúdo mais brilhante que ele? Nós estamos falando de o Guia do Michelin, que foi inventado, eu descobri para vender pneu, né? Que as estrelinhas tinham a ver com a distância que você tinha que ir. E as embalagens, em alguns momentos, eram mídias, traziam informação relevante. Então, o repórter é. Então, essas coisas todas existiam. O que eu acho que a gente tem hoje é essa história do anytime, anywhere, any content, any device, é como distribuir isso de uma forma absolutamente diferente e que acompanha as pessoas. É fascinante, é difícil, é caro, é fascinante, tem uma demanda por mão de obra. Hoje você é um profissional de Big Data, um profissional de BI, que a gente chama, que é de inteligência de informação, ele é um profissional caro, porque você não encontra muitos. Eu acho que a SPM está dando um passo importantíssimo em começar a formar pessoas com essa visão. E as empresas estão desesperadas por isso. Se você pegar os últimos 5 anos, tudo que a Apple adquiriu de empresas, ela está apostando corrida com o Google para ter informação sobre consumo, né? Eu me lembro que eles compraram uma empresa de termostato de ar-condicionado. O que isso tem a ver com né? É porque ao ter a informação daquele tipo de produto que diz que hora que a pessoa chegou em casa, que hora que ela saiu, que horas que ela liga, que hora que ela desliga, você cria todo um ciclo de jornada em torno daquele consumidor. Então as empresas estão desesperadas atrás disso. Infelizmente a gente no Brasil tem sim um gap de formação. Eu acho fenomenal que a gente estimule isso e explique para as pessoas o quanto é importante. Porque nada mais vai acontecer sem informação, infelizmente. Mas em que sentido seria isso? A gente tem um gap de informação? De formação. Tem um incentivo muitas vezes, não há um incentivo a uma pesquisa ou um desenvolvimento maior. A gente está vivendo também uma febre empreendedora, uma febre startup, a gente está comentando até sobre isso antes, e talvez ela consiga acelerar para a gente começar a entrar de volta. Alguns lugares a gente já tem isso. Há uma leitura mais forte sobre tecnologias, e uma das tecnologias que eu também queria te ouvir, porque entendo também como uma fonte incrível de informação e que não virão de pessoas diretamente, mas do usuário, de maneira geral,
que é a IoT, a internet das coisas, né? Que também é algo que está dando saltos incríveis agora e que vai dar uma informação em tempo real muito forte, muito clara, muito direta, sem que a pessoa, inclusive, suspeite que esteja fazendo e que pode ser relevante para ela nesse processo. Vocês estão começando a trabalhar já com a gente é obrigado né? A gente tem que, pelo tipo de cliente que a gente trabalha e como as conversas que a gente está tendo sobre como o salto de digital para mobile é muito rápido, seja no mercado de comida, de banco, de informação, de tecnologia, não importa. A internet de todas as coisas é a capacidade que os objetos têm de transformar hábitos em informação, né? E informação usada se transforma em relacionamento, né? O exemplo do termostato é a gente está o tempo todo trabalhando nisso. A gente montou dentro da agência, eu quero investir cada vez mais nisso, pessoas de tecnologia trabalhando com pessoas de BI para desenvolver, inclusive, como o Luiz falou lá no começo da conversa, né? A informação às vezes está a serviço da gente criar produtos e oferecer produtos para os nossos clientes, né? Se você for ao Japão, por exemplo, a Dentsu, que é uma grande agência no Japão, ela tem andares inteiros de programadores de software, de games, de criadores de produto. Então você vê os grandes festivais hoje de publicidade já premiam produtos criados por agências, que tem a ver com informação de uso, que tem a ver, né, a Nike com o que da RGA. Então eu acho que assim, a gente é obrigado, a gente é empurrado cada vez mais a isso. Eu achei que a velocidade de adoção de gadgets ia ser maior. A gente olha hoje, eu não vejo muita gente usando os benditos reloginhos. Eu acho que a indústria ainda não acertou a mão. Tem tanta coisa que ela pode ajudar, mas eu tenho um cliente... O Glass, por exemplo, é o Glass. Sinal de que é uma excelente ideia na mão resolvida. Né? Exatamente. Mas, por exemplo, eu tenho um cliente em casa que está lançando um produto com a gente agora, que eu posso falar porque ele já tem lá fora, a BMW. Eles têm um serviço dentro do carro, que são botões que estão à tua disposição, que você pode desde ligar para um concierge para marcar um restaurante, para você te dizer uma pousada que está lá perto, enfim, até um botão de emergência que, se você bater o carro e disparar o airbag, eles te ligam automaticamente. Se você não responder, eles mandam uma ambulância. Mas o concierge é da BMW. Então você vê, produzido por exatamente. Então você vê a BMW se transformando em serviço e se transformando em conteúdo. Como é que eu vou vender isso para um consumidor? Eu vou contar para ele isso em 30 segundos na TV? Eu não tenho como, né? Então a gente pega essa informação, eu começo a segmentar os consumidores e falo, bom, quem gosta de esporte, eu posso contar para ele essa história de um jeito. Faço um mini documentário para ele sobre isso. Quem está preocupado com saúde, porque tem alguma restrição, é mais velho, alguma coisa, eu posso contar de uma outra forma, né? Mas é um carro. É um carro que levou a BMW a ter um concierge, que levou a ter um serviço de emergência, que se furar um pneu ele te localiza e te manda alguém para te... Então isso é valor agregado ao produto e eu acho que põe a marca alguns passos à frente de qualquer outro concorrente que não tenha isso. No Brasil. Já está operando no Brasil e vai ser lançado para o público agora. A GM está lançando um pedacinho disso, num modelo nacional também, né? Está anunciado já. Então, acho que isso é legal, porque isso desencadeia, e aí vem a lógica da oportunidade. A gente está numa situação, até, a nossa estrutura tem falhas, mas a nossa conjuntura está complicada, né? Então, olhando para hoje, e aí volta inclusive com os nossos vícios de falar para estudantes, né? O Edu também é um grande professor de uma outra escola, inclusive parceira da SPM. Olha o que aparece de oportunidade, olha o que abre de caminho, só pensando nessa lógica desse serviço ampliado da BMW, esse hub de prestar serviço. Lembra no passado, quando alguém inventou o guincho, o teleserviço, né? os road services da vida? O que a marca não pode fazer. E o aquilo da faz seguradora, porque a marca também não pode fazer isso. Eu sou apaixonado por um conceito. Eu sou apaixonado por um conceito que é receita recorrente. Que é receita recorrente é o seguinte: eu compro um pneu. Quem me vendeu o pneu sabe quanto tempo dura um pneu. Por que ele espera eu decidir comprar um pneu de novo, escolher a marca que eu vou comprar? Por que ele já não me oferece um serviço de assinatura de pneu? Estou te dando um exemplo tolo. Produtos de uso diário, sabonete, shampoo, né? Como os filtros que você aluga e não compra. Produtos de uso diário, pasta de dente, o índice de lealdade é muito baixo. Por um simples motivo, eu não quero complicar. Acabou a tua pasta de dente, o que você faz? Atravessa a rua e compra no primeiro lugar que tiver a marca que tiver lá.
Então, se eu tenho uma marca que tem um índice de preferência alto, por que eu não vendo um serviço que como eu entrego? A Gillette americana. Exatamente. Eu vou entregando. Então, as marcas começam a cruzar a divisão entre produto e serviço, né? A Brastemp vendendo filtro, alugando filtro como incomodato, né? O modelo de negócio da Nescafé. Então o mundo realmente está em transformação. A Nescafé tem um negócio poderosíssimo na mão agora, né? Porque eles sabem que tipo de café as pessoas consomem, quanto tempo ela demora para comprar, ela cria um clube de relacionamento. Quando ela lança, ela já sabe para quem lançar. Então é fenomenal isso, né? Que pode até alterar ou eliminar a mediação. Claro. De um trade diferente, um processo diferente. Mas, por outro lado, você pode, inclusive, começar a repensar trade. A sustentabilidade hoje está fazendo pensar muito forte trade. Esta informação melhorada, o que a gente faz ar e água passear nesse país é uma grandeza. Não tem sentido. A gente embala, põe na caixa, guarda no estoque, põe no caminhão, passeia no caminhão, volta para lá. E o principal, a sua inteligência de produto, tá? Está perdida ali no meio, e é a coisa mais importante que se faz. Ele está perdendo muito esforço transferindo commodity. Dizer, quando isso podia ser muito prático. Ainda tem muita ineficiência na economia que poder gerar novos produtos, novos serviços. E essa informação faz isso. E Mariana, a relação nossa como fornecedor dos clientes está mudando de tal forma que hoje eu acho que a principal discussão que tem sobre a mesa, e uma das mais fascinantes, é uma coisa chamada atribuição, que é qual é o valor que o meu cliente atribui ao serviço que eu presto. Porque antigamente ele me dava um problema, eu criava um filme, um anúncio lindo e botava no ar e acabou. Se era aquilo que tinha vendido ou não, era mais difícil de estabelecer. Hoje eu consigo atribuir um valor diferente. Então está sendo discutido como é que a gente tem que ser reconhecido, remunerado pelos clientes. Ou até onde ele quer que eu vá no negócio dele, qual o nível de discussão que ele quer ter. Eu não consigo fazer uma apresentação para um cliente hoje sem falar de preço com ele, sem falar de distribuição, sem falar sobre receita recorrente, como esse tipo de ideia que eu dei. Eu acho que se a gente não faz isso, a gente está deixando de levar para ele um repertório completo. E aí muda a sua remuneração. Muda a minha remuneração. Porque você era um comissionado por um agenciamento. Por um agenciamento. Hoje eu gostaria de ser cada vez mais, ter o meu trabalho relacionado a resultado. E isso muda a forma de apresentar uma ideia. E eu brincava com o Luiz assim, isso não quer dizer que os grandes filmes, eu acho que eu tenho a felicidade de o ano passado ter feito um dos grandes filmes do ano. A gente fez um filme para o Itaú, para ler para uma criança, estimulando as crianças a lerem. E a gente criou uma história, pedida num filme de duração normal. A gente foi para Praga, filmou um filme de 4 minutos. E eu fui na Globo e convenci a Globo a mudar a novela, que já estava filmada, e colocar aquilo dentro da novela. Não tinha o plim, 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 né? Quebrando paradigmas, mostrando inclusive que a própria TV ela tem que acompanhar as mudanças, né? E vendemos essa ideia para o Itaú. Aquilo é uma grande ideia, uma produção de muitos milhões, é uma coisa impactante. O que a gente fez com isso foi capturar outras histórias, pessoas que se manifestaram no digital, contando como que a leitura transformou a vida delas, e comecei a soltar filmetes no digital de histórias. Olha o que aconteceu com uma menina que sonhava em conhecer uma princesa e o Itaú foi levar uma princesa para ela. Então você vê que essa história do marketing em tempo real, ela não dispensa as grandes ideias. Ela não dispensa, eu não estou desmerecendo aquilo que trouxe a minha profissão até aqui, muito pelo contrário. Não tem nada mais refrescante do que você apresentar um lindo filme para um cliente e fazer ele se apaixonar, né? Mas eu acho que os papéis mudam e a gente tem a oportunidade hoje em dia de oferecer um repertório mais completo, né? É fenomenal quando você vê, por exemplo, a estrutura comercial do Google. Eu vi isso lá fora com fiquei surpreso com isso. Um profissional de vendas do Google hoje, ele ouve call de investidor. Quando ele vai conversar com um cliente dele do setor automobilístico, ele sabe tudo sobre o setor automobilístico, porque senão a discussão fica etérea. Para ela render, ele precisa saber de negócio, porque isso é que é atribuição, entendeu? A gente não está mais só aqui para fazer as pessoas darem risada com comerciais de cerveja. Eu preciso ajudar a minha marca de cerveja a encantar e depois resolver os problemas dela de distribuição, ajudar ela a entender se ela está errada no preço, a ter um olhar de informação que ela não tem, porque eu tenho ferramenta, né? Então esse é o tal mundo novo que a gente está vivendo. Tem um papel, Mariana, desculpa interromper mais uma vez, mas tem um papel nesse processo que eu acho muito legal, que a gente está falando da agência, a agência trabalhando com isso, mas eu queria destacar na figura
do Eduardo e de uma série de outros, o grupo de atendimento está aí trabalhando com isso, que é um pouco, inclusive, o papel do grande executivo de conta, tá? Daquele que hoje é um grande executivo de negócio. O que era o executivo de conta, que fazia relações de conta, leva ideia, traz ideia, fecha conta, pega a fatura, enfim, né, tenta fazer a coisa acontecer, ele tem que ser alguém que entende muito do próprio negócio, neste universo novo, claro, e do negócio do cliente, para também ser um proponente desses espaços. E aí vem um pouco desta fala, né, que o Edu coloca, que é até onde você consegue ir, quanto você consegue. Ele vai fazer entregas diferentes, com clientes diferentes, com expectativas diferentes. Mas este profissional formado também neste perfil de comunicação, ele não é mais só um especialista da comunicação, ele é um especialista de negócio, onde comunicação é predominante. E como é que você forma essa? Porque precisa ser um super-homem, um super-mulher. Devolve para ele, já que é, como é que vocês colocam no mercado esse profissional? Tem dado ultimamente, mas está funcionando. Tem que entender de data, tem que entender de negócio, tem que ser criativo. Se você pegar o repertório da formação, eu sou jovem há muito mais tempo que vocês e eu sei disso, eu sou formado em propaganda. Então, se pegar o repertório, não só os nomes das matérias, mas principalmente o conteúdo, a experiência, do que eu tinha lá tantos anos atrás para hoje, de forma muito simples, só para usar a lógica de tempo, e tempo não é o mais importante hoje, experiência, projeto, imersão é muito maior. O que eu aprendi em 4 anos e parecia longo, essa moçada vê do primeiro. Ponto. Fácil. E vê com outra perspectiva, com uma outra velocidade, com uma outra aplicabilidade. Eles aprendem diferente. Acho que a grande diferença. Eu acho que eu olho a profissão dessa forma. O meu produto é um negócio chamado capital intelectual. E o meu capital intelectual hoje, ele tem que ser de um repertório mais rico, ele tem que ser mais completo. Ele falou do profissional de negócios, eu acho que um profissional que, por exemplo, está sofrendo para se adaptar e hoje tem muita gente fazendo isso muito bem, é um profissional de mídia. Mudou completamente o mercado. Né? Dramática a mudança, né? Eu acho que, de certa forma, o próprio jornalista hoje em dia ele é obrigado a ter conversas malucas como essas aqui, entender um pouco sobre tudo que a gente está falando, mas de certa forma a gente vê marcas importantes do mundo da publicidade ficando obsoletas porque a transformação é muito rápida e às vezes um pouco cruel, né? Então eu acho que isso é uma coisa que o Brasil sempre teve muito bem. Eu acho que a formação do publicitário brasileiro tem na figura da SPM, não estou aqui falando porque o professor está aqui, mas uma escola que está sempre em atualização. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho interessante de colocar no mercado, a gente sente isso, a gente contrata estagiário, a gente sente que vem uma turma que tem um nível de curiosidade que é próprio da geração, mas já com uma formação um pouco mais ampla, né? Eu tenho uma filha e ela me pergunta, pai, o que você faz no seu dia a dia? E eu não consigo explicar exatamente, porque a gente é obrigado a entender de tanta coisa para poder ajudar os nossos clientes. Uma hora você está discutindo sobre perfume ou sobre estratégia de preço de hidratante corporal, outra hora você está discutindo sobre crédito e outra hora você está discutindo sobre Big Data. Então eu acho que isso tudo, eu acho que vai ser mais fácil para essa geração que eles lidam com a informação de uma maneira diferente da gente. Eles são ávidos por consumir informação de verdade. Eu acredito mesmo nisso, assim. Eles são um pouco indisciplinados. São mais generalistas, né? Eles são mais indisciplinados, mas eu acho que eles são mais generalistas, né? Isso é importante. E a gente, lá atrás, começou falando, eu acho que a gente vive hoje a ditadura da informação. Sem informação você não faz absolutamente nada, né? Você perde todas as oportunidades que você poderia ter e capturar enfim, a gente precisa saber usar essa informação, como disse o Luiz, mas sem ela não tem negócio. O mundo se transformou muito rápido.